E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então eu resolvi gravar esse vídeo porque aqui a gente vai fazer só alguns exemplos, tá? Que eu achei que os exemplos de integral indefinida que eu dei na aula passada talvez tenham ficado um pouco mais difíceis, né, para uma primeira aula, tá? Então a aula de hoje vai ser só de exemplos de integrais indefinidas e de primitivas, tá? De maneira geral, tá certo? Então vamos lá. Bem pessoal, então na aula passada a gente viu, por exemplo, as fórmulas de integrais indefinidas, né? Lembra que a integral indefinida de uma função é o conjunto de todas as primitivas dessa função, ou a primitiva mais geral, tá? Então, bem, o que isso significa? Basicamente é isso. Por exemplo, qual é a integral indefinida de x elevado a n, dx, tá? Qual é a integral indefinida de x elevado a n dx? Basicamente o que a gente faz é o seguinte, olha, a gente consegue perceber que x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, quando eu derivo isso da x elevado a n, então x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 é uma primitiva de x elevado a n. Dessa forma, a integral indefinida de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante. Esse mais uma constante aparece justamente porque quando eu estou trabalhando com integrais indefinidas, eu estou com a primitiva mais geral, ou com um conjunto de primitivas, tá? Então, quando eu estou trabalhando com integral indefinida, precisa aparecer essa constante, tá? Porque aqui eu estou mostrando todas as primitivas né, da função x elevado a n, tá? Beleza? De maneira arbitrária, tá? Só que isso equivale para todo n real diferente do menos 1, claro, porque se n fosse menos 1, o denominador aqui, olha, esse denominador aqui zeraria, né? Tá? Esse denominador, se o x fosse menos 1, esse denominador zeraria e eu não quero isso. Tá? Então, para o caso do n igual a menos 1, né, se você bota n igual a menos 1 nessa expressão, vai ficar integral de 1 sobre x, porque x elevado a menos 1 é 1 sobre x. A integral indefinida de 1 sobre x dx é o ln do módulo de x mais uma constante c, porque a derivada do ln de x é 1 sobre x, e também a derivada do ln do módulo de x de maneira mais geral também vale 1 sobre x. Tá? Se vocês tiverem dúvida sobre isso, eu posso derivar rapidinho e gravar outro vídeo e tal. Bem, e aí tem agora algumas, qual é a integral do cosseno de x? A gente sabe que a derivada do seno de x, a derivada do seno é o cosseno, tá? De maneira mais simples, a derivada do seno é o cosseno. Então a integral indefinida do cosseno de x dx é igual ao seno de x mais uma constante, não esqueça da constante. Tá? Isso significa que a derivada do seno é o cosseno. Por sua vez, a integral indefinida do seno é menos o cosseno de x mais uma constante. Por quê? Porque a derivada do cosseno é menos o seno, e aí a derivada do menos cosseno dá exatamente o seno. Isso a gente viu na aula passada. A integral de a elevado a x dx é o próprio a elevado a x mais uma constante, tá? E a integral de a elevado a x dx é igual a elevado a x sobre o ln de a mais uma constante. Isso a gente viu na aula passada, tá? Estou só relembrando as fórmulas porque a gente vai usar elas aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero calcular a integral indefinida de x elevado a 5, tá? Bem, já tem uma fórmula, pessoal, tá? A gente pode até testar depois, mas basicamente é o seguinte, quando eu vou integrar um x elevado a n, a fórmula diz que eu vou fazer o seguinte, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Estou fazendo com muita calma, né? Mais uma constante, né? Então, basicamente, isso aqui dá o quê? Dá x elevado a 6 sobre 6 mais uma constante, tá? Vamos fazer outro exemplo. Integral de 1 menos x ao cubo mais 6x à quinta mais 3x à sexta dx, tá? Bem, veja, o que acontece é o seguinte, pessoal. A gente viu na aula passada que a integral da soma é a soma das integrais, tá? Então, basicamente, e também que uma constante eu posso puxar para fora da integral. Então, basicamente, eu tenho que integrar cada termozinho desse aqui separado e depois somar, né? E o que tem constante também multiplicar a constante,
tá? Então, qual é a integral de 1? Tá? Uma antiderivada ou uma primitiva de 1. Tá? A gente sabe que, né, se eu derivar x, a função x, a derivada da função x é 1. Tá? Então, uma primitiva do 1 é o x. Tá. E aí, olha, veja só, aqui tem um menos x ao cubo, né? Então eu vou já vir com o meu menos, e eu sei calcular uma antiderivada ou uma primitiva de x ao cubo, x. Sim, pela mesma fórmula que eu usei aqui antes, né, que é da potência, eu sei que a integral de x ao cubo é x elevado à quarta sobre 4, né? A antiderivada dessa função x ao cubo é isso. Uma antiderivada é essa, tá? E aí, olha, quando tem constante, né, eu vou aqui mais 6, não me preocupo com a constante, mas aí eu me preocupo agora com o x elevado a 5. Qual a integral de x elevado a 5? Né, qual é a antiderivada de x elevado a 5? A gente já fez ali no exemplo anterior, da x elevado a 6 sobre 6. Veja que esse 6 aqui eu já vou cancelar com esse aqui de baixo. Mais 3, uma antiderivada para x a sexta, da x a sétima sobre sétima. E aí não esqueça no final da constante. E aí só para, né, dar uma ajeitada aqui, isso dá x menos x a quarta sobre 4, mais x a sexta, mais 3 sétimos de x a sétima, mais uma constante. Então vamos lá. Como é que eu resolvo isso aqui? Olha, lembra, tá, pessoal? Primeira coisa, a constante não é minha preocupação. Esse 5 aí não me preocupa em nada. Eu vou melhorar um pouco a expressão aqui para parecer algo que eu saiba calcular a antiderivada. Por exemplo, raiz quadrada de x eu posso escrever como x elevado a meio. E aí eu sei calcular a integral, a antiderivada de funções potências, né, de x elevado a n. Né, se o n for diferente do menos 1, né, usa aquela mesma fórmula que a gente já usou até agora. E aí isso vai dar quanto? Preste atenção, dá 5 vezes x elevado a meio mais 1, isso aqui é a potência, tá? E dividido por meio mais 1, tá bom, pessoal? E aí preste atenção, quanto é meio mais 1? Meio mais 1 dá 3 meios, né? Eu imagino que não tem muito problema nessa minha conta, dá 3 meios. Como essa fração aqui, olha, como essa fração aqui está no denominador, eu posso passar ela invertendo e multiplicar o numerador, tá? Porque eu tenho uma fração no denominador. Usa aquela regra do meios e extremos. E aí, basicamente, o que vai acontecer aqui é que isso aqui dá o quê? Preste atenção. Vai dar 5 vezes, aí eu inverto, né, porque essa fraçãozinha está no denominador. Então eu inverto ela, vai ficar 2 terços vezes x elevado a 3 meios. E aqui eu cometi uma falha que não se deve cometer. E é claro que eu cometi a falha, não, porque o que eu fiz foi só tentar chamar a atenção de vocês, né? O que foi que eu não escrevi aqui e deveria ter escrito? O que foi que eu escrevi que não escrevi que deveria ter escrito? Claro, a constante, a qual, se vocês esquecerem na prova, pode ser um probleminha, não um problemão, mas um probleminha. E aí, claro, né, não é que eu esqueci o C, não. Eu só não escrevi para chamar a atenção, que deve sempre escrever, tá certo, pessoal? Bem, e aí basicamente é isso, e a resposta aqui final, né, 5 vezes 2 dá 10 terços de x elevado a 3 meios mais uma constante c. Ok? Calcule essa integral indefinida aqui. 3 sobre raiz cúbica de x dx. Mais uma vez, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer para calcular essa integral é expressar essa fórmula aí de uma forma que eu já saiba alguma fórmula que me ajude, né, ou alguma função cuja derivada dela. Tá, nesse caso aqui, pessoal, tá gerando sempre uma potência do x, né? Por quê? X elevado, eu vou botar esse 3 aqui multiplicando, tá? O 3 no numerador, só para vocês não se atrapalharem. A raiz cúbica de x é x elevado a 1 terço, concorda comigo?
raiz cúbica de x é x elevado a 1/3. Só que lembra que está raiz cúbica no denominador. Na verdade, esse 3 eu já posso passar para fora da integral também, não tem problema. Até melhor para não confundir vocês. E quando eu tenho 1 sobre x elevado a 1/3, 1 sobre x elevado a 1/3. Então, x elevado a 1/3 está no denominador. Então, eu posso passar isso aí para cima, só que mudando o sinal do expoente. Então, isso vai dar x elevado a menos 1/3. Então, agora eu tenho que 3 vezes a integral de x elevado a menos 1/3. E o resultado disso não é difícil de se perceber, é justamente x elevado a 3, né, 3, porque tem um 3 multiplicando, x elevado a menos 1/3 mais 1 sobre 1/3 mais 1 mais uma constante c. Tá? E quanto é que dá isso? Opa, aqui é menos, tá? Menos 1/3 mais 1. Então, 1 menos 1/3 é 2/3, né? Isso aqui também aparece no denominador, 2/3 mais uma constante c, tá? E aí, mais uma vez, eu uso a regrinha, olha, essa fraçãozinha aqui, ó, 2/3, está no denominador, então eu posso passar ela para cima, invertendo ela, tá? Então, essa fração está no denominador, e aí eu vou inverter. Esse 3 já é o 3 daqui de cima, vezes, e agora sim eu estou invertendo a fração para passar ela multiplicando. Eu tinha 2/3 no denominador, então ela passa para o numerador como 3/2, mais x elevado a 2/3 mais uma constante c. Então, essa é a integral indefinida daquela função d, tá? Estou fazendo com bastante calma, tá? É a integral indefinida do seno de 2θ dθ, tá? Eu vou começar tentando derivar, porque me parece bem. Se eu tentar derivar o cosseno de 2θ, eu quero ver qual é o resultado disso, tá? E vamos ver se chego em alguma coisa perto do que eu quero. Não vai dar exatamente. Bem, aí a gente usa a regra da cadeia, porque eu tenho cosseno e dentro do cosseno tem uma outra função que é 2θ. A derivada do cosseno é menos o seno, isso aplicado na função que está dentro, então fica menos seno de 2θ, vezes a derivada da função que está dentro. A função que está dentro é 2θ, a derivada disso é 2. Tá? Lembre que a variável aqui é θ. Não sei, eu poderia ter botado x, né, minha gente, para não confundir vocês. Mas, assim, não está x, né, mas está θ, mas a variável é θ. Né? Eu espero que isso não atrapalhe ninguém, tá? Então, pô, veja, a derivada do cosseno de 2θ dá menos seno de 2θ vezes 2. Não é o que eu quero, porque eu queria que a derivada desse seno de 2θ. Mas, olha, isso implica o quê? Eu vou passar o seno para o lado de lá, desculpe, o menos para o lado de lá e o 2 dividindo. E esse, veja, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, eu vou passar esse menos e o 2 dividindo para o outro lado. Então vai ficar menos, menos a derivada do cosseno de 2θ, desculpe, menos meio vezes a derivada do cosseno de 2θ dá exatamente o seno de 2θ, que aí sim já está parecendo uma coisa boa. Agora veja, pela regra da derivada, quando você tem uma constante, ela pode sair da derivada, da mesma forma ela pode entrar. Então, menos meio é uma constante, né? E aqui, como eu tenho essa derivada do cosseno de 2θ, eu posso passar esse menos meio para dentro dessa derivada. E aí eu percebo que a derivada de menos meio vezes o cosseno de 2θ dá exatamente o seno de 2θ. Então, o que acontece? Eu já calculei aqui uma primitiva, eu determinei uma primitiva para o seno de 2θ. Isso aqui, isso que está dentro, é uma primitiva para o seno de 2θ, que é menos meio cosseno de 2θ. Então, como é que agora eu determino a integral? Eu fiz a parte difícil, né? Porque a integral indefinida é pegar uma antiderivada ou uma primitiva particular, tipo essa, e somar uma constante. Pronto, né? Determinei. Certo? O trabalho mesmo foi nisso aí que eu chamei um rascunho. Na verdade, isso aqui não é rascunho, não. Isso aqui é parte da solução, né? Tá? Agora, mais uma vez, pessoal, depois a gente vai ver técnicas de integração. E aqui eu estou meio que tentando calcular sem nenhuma técnica e tal, né? Eu estou cheio de fio aqui.
Agora eu quero calcular a integral do cosseno de θ sobre 3. A ideia é basicamente a mesma, tá, pessoal? Veja, eu vou começar derivando seno de θ sobre 3. θ sobre 3. Certo? Eu vou começar derivando essa função. Por quê? Eu vou ver o que é que dá, depois deve aparecer alguma constante, eu passo para o outro lado multiplicando, como eu fiz, passo para o outro lado dividindo, né? Então, aqui eu tenho a derivada do seno de θ sobre 3. Isso dá quanto? Pela regra da cadeia, isso dá cosseno de θ sobre 3 vezes a derivada do que está dentro, que é θ sobre 3, a derivada disso dá 1 sobre 3, beleza? E aí eu posso passar esse 3 para lá multiplicando, e aí vai ficar seno 3 vezes a derivada do seno de θ sobre 3, certo? E isso vai ser igual ao cosseno de θ sobre 3. Então isso aqui implica, eu vou botar entre colchetes, isso implica que 3 vezes, a derivada de 3 vezes o seno de θ sobre 3 é justamente, isso aqui implica, tá? É justamente igual ao cosseno de θ sobre 3. Então eu determinei aqui, dessa forma, uma primitiva para a função cosseno de θ sobre 3. Uma primitiva para o cosseno de θ sobre 3 é 3 vezes seno de θ sobre 3. E aí, para a gente calcular aqui a integral imprópria, né, isso aqui vai ficar 3 vezes o seno de θ sobre 3 mais uma constante. Na verdade, eu estou um pouco preguiçoso, né? Porque eu deveria escrever logo, ou portanto, a integral, nananana, é igual a isso, tá? Bem, mas eu vou continuar assim mesmo. Já fiz outros exemplos, já escrevi assim outros, vou continuar assim. Tá? Então aqui eu quero calcular a integral, essa é até mais simples do que essas anteriores, do seno de x mais e elevado a x. Na verdade, essa é mais simples do que muitos que a gente fez. Veja, qual a função que quando eu derivo da seno? A gente já viu, é menos cosseno, né? Quando eu derivo menos o cosseno dá seno. E qual a função que quando eu derivo da e elevado a x? Próprio e elevado a x. Então a integral indefinida disso é menos cosseno de x mais e elevado a x mais uma constante. Mais uma vez, não esqueçam da constante, tá, pessoal? Então, esse exemplo foi muito simples. Como é que eu calculo essa integral indefinida? Na verdade, a gente já viu uma fórmula para isso. Na fórmula lá, diz que isso é 2 elevado a x sobre ln de 2 mais uma constante, tá? A gente já viu uma fórmula. E aí eu só peço atenção a vocês, porque às vezes o pessoal atrapalha, né? Porque a derivada de 2 elevado a x, a derivada de 2 elevado a x é 2 elevado a x vezes ln de 2. E a integral indefinida é 2 elevado a x sobre ln de 2. E aí o pessoal às vezes confunde, tá? Então só fique atento para não confundir. E aqui agora a integral de e elevado a menos 3x dx. Tá? Mais uma vez, pessoal, essa integral aqui é justamente daquele mesmo jeito que eu estou dizendo, olha, depois a gente vai ver técnicas de integração, e uma técnica que a gente usa aqui é a de substituição. Mas vamos tentar fazer aqui sem técnica, nem nada. Tá? Olha, note que eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou começar derivando e elevado a 3x. Por que eu vou derivar e elevado a 3x? Porque eu sei que quando eu derivar isso, vai aparecer essa função e elevado a menos 3x vezes alguma constante. E aí eu vou manipular. Então meio que eu estou indo meio que na intuição mesmo, tá, pessoal? Por exemplo, quando eu estava tentando integrar, vou subir aqui, olha. Quando eu estava tentando integrar seno de 2θ, eu comecei derivando cosseno de 2θ, porque eu sei que quando eu derivo o cosseno, vai aparecer um menos o seno, o menos multiplicando eu posso passar, tem alguma constante também eu posso passar para o outro lado. Então, basicamente eu sei que a derivada de e elevado a x é e elevado a x, mas eu quero que dê um e elevado a menos 3x, então eu vou começar derivando o e elevado a menos 3x e ver o que acontece, tá? Pela regra da cadeia, a derivada disso é e elevado a menos 3x vezes a derivada do que está dentro, que nesse caso aí é o expoente menos 3x. A derivada de menos 3x é menos 3, tá? E aí eu posso passar esse menos 3 para o outro lado dividindo, vai ficar menos 1/3 da derivada de e elevado
da derivada de e elevado a menos 3x igual a e elevado a menos 3x. E aí esse menos 1/3 pode passar para dentro da derivada. E aí eu posso concluir que a derivada de menos 1/3 de e elevado a menos 3x é justamente o e elevado a menos 3x. Tá? E aí o que eu estava dizendo antes era que eu deveria escrever assim, né? Portanto, a integral de e elevado a menos 3x dx é igual a quem? Cadê? A essa daqui, né? Essa daqui que é a primitiva, olha. Porque quando eu derivo, dá e elevado a menos 3x. Quando eu derivo essa função aqui que eu marquei de amarelo, quando eu derivo essa função, o resultado dá justamente e elevado a menos 3x. Então, uma antiderivada de e elevado a menos 3x é menos 1/3 de e elevado a menos 3x. E deixa eu escrever assim. É menos e elevado a menos 3x sobre 3. E aí, não esqueçam, mais uma constante. Tá bom, pessoal? Ok. Então, exemplo. Determine a antiderivada f grande da função f pequena, onde f de x é igual a 5x elevado a 4 menos 2x elevado a 5, que satisfaça a condição de f grande de 0 a 4. Então, veja só. Veja só. Uma função f pequena tem várias antiderivadas. A gente consegue aí, com a integral indefinida, mostrar, dar a cara de uma antiderivada geral, de uma primitiva geral. Mas eu quero a antiderivada específica que satisfaça a condição de f grande de 0 ser 4. Beleza? Tá bom? Embora que a f pequena tenha infinitas antiderivadas, só tem uma que satisfaz essa condição. E a gente vai ver agora que só tem uma que satisfaz essa condição de f de 0 ser igual a 4. F grande de 0 ser igual a 4. Tá? Olha, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, observe. Primeiro, observe que, olha, qual é a antiderivada mais geral para essa expressão 5x elevado a 4 menos 2x elevado a 5? Bem, vamos lá. Qual a integral indefinida disso? Isso eu tenho uma cara geral, eu tenho o conjunto de todas as primitivas, o conjunto de todas as antiderivadas. Qual a integral de 5x elevado a 4, integral indefinida, menos 2x elevado a 5 dx? Olha, então isso dá quanto? Né? A constante 5 vai ficar multiplicando. Uma primitiva para x elevado a 4 é x elevado a 5 sobre 5, menos 2, né, que o menos 2 passa multiplicando, e uma primitiva particular para x elevado a 5 é x elevado a 6 sobre 6. Eu estou fazendo já direto, porque, né, a gente vai ter que ir se acostumando com a regra e a gente vai fazendo mais direto, tá? A primitiva de x à quinta é x à sexta sobre 6, tá? Ok. Então, quando eu calculo a integral indefinida, aqui eu tenho a expressão de todas, né? Tipo, uma primitiva geral ou arbitrária tem que satisfazer isso. A questão é que só uma primitiva, só uma dela, vai satisfazer a condição de f de 0 ser 4. Né? Por quê? Porque com essa condição f de 0 igual a 4, eu consigo determinar especificamente que constante c é essa, para que aquela condição seja satisfeita. Tá? Eu espero que esteja entendível. Se não tiver, pode perguntar, tá, pessoal? Dessa forma, devemos determinar uma constante C tal que sendo f de x
grande, né? Igual a... esse 5 corta com esse, né? F de x igual a isso aqui, menos... E aqui esse daqui corta, mas aí sobra um 3 embaixo. X elevado a sexta sobre 3 mais uma constante. Então, a gente, dessa forma, devemos determinar uma constante C, tal que, sendo f de x igual a essa expressão que aparece ali na integral indefinida, sendo f de x aqui, tenhamos a condição satisfeita, que é f de 0 igual a 4, tá? Tá? Veja, então a gente tem que ter isso aqui, f de 0 igual a 4. Tá? Quem é f de 0? F grande de 0. Olhando para a expressão, f de 0 é c, né? Olhando para a expressão vai ficar 0 elevado a 5, menos 0 elevado a 6 sobre 3, que dá 0, mais c. Então f de 0 é 0. Então isso acontece se somente se c é igual a 4. Sendo assim, f de x é igual a quem? A 5, x elevado a 5, menos x elevado a 6 sobre 3, mais 4. Então, essa primitiva aí é a única primitiva da funçãozinha f pequena. Essa f que eu determinei é a única primitiva dessa função f que satisfaz a condição de f de 0, f grande de 0 ser igual a 4. Tá? Então essa condição é que me amarra aqui, quem pode fazer eu determinar quem é a constante c para essa primitiva em particular. Tá bom, pessoal? Então, bem, essa aula foi só de exemplos, porque eu achei que faltou exemplos na aula passada. É assim mesmo, os vídeos são curtos, não estou fazendo vídeos muito longos. E aí na próxima aula a gente já fala sobre o problema da área e a definição de integral definida. Tá? A gente aqui está falando de integral indefinida. E aí a gente vai ver a definição de integral definida, tá bom? Depois disso a gente vai ver a relação entre as duas integrais, tá? Só lembrando que o livro do Elon, porque o livro do Elon da disciplina de análise que eu estou dando também, né? O livro do Stuart, por exemplo, nesse momento ele não definiu ainda integral indefinida, ele só fala de antiderivadas e de primitivas, tá? E aí quando ele fala de integral definida, ele ainda não falou de integral indefinida, só depois do teorema fundamental do cálculo que ele fala de integral indefinida. Então eu estou falando isso porque se você estiver olhando para o livro do Stuart, que é o livro que eu estou seguindo, né, você não ficar confuso aí, eu realmente mudei um pouquinho a ordem, tá certo, pessoal? Então até o próximo vídeo.